meus irmãos, mais uma vez estamos aqui no programa A Boa Notícia. Hoje, eu, Diácono João Lázaro, vamos cuidar do programa de vocês, né? Humberto está doente, estou assumindo a nossa programação, né? Sempre lembrando, esse é um trabalho da PASCOM, da Diocese de Santo André, que tem a bênção do nosso bispo Dom Nelson Westrup, né? E estamos aqui hoje para levar a boa notícia, a palavra de Deus para vocês. O evangelho de hoje, se vocês quiserem já preparar, vai ser Mateus, capítulo 8, de versículos 28 a 34, né? E como sempre, trazendo assuntos importantes, temas importantes, para a gente informar, para a gente esclarecer e mostrar a toda a comunidade, a toda a nossa diocese, assuntos que são relevantes e importantes à nossa diocese, né? Hoje nós temos aqui o Dr. José Carlos, né? Psicólogo, e o neurologista Dr. Flávio, né? Que são da clínica Multimente. E hoje nós vamos falar sobre distúrbio de aprendizagem, né? Então, queria apresentar agora, que desse boa tarde para vocês, o Dr. José Carlos e o Dr. Flávio, né? Apresentando vocês hoje aqui no programa. Boa tarde, Diácono. Boa tarde. Que legal. E eu queria que vocês explicassem como é que nasceu, né, essa clínica Multimente, qual que é o propósito dele, explicasse um pouquinho para a gente começar já a iniciar esse ping-pong aí. Tá, vou estar falando um pouquinho. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar no programa, né? Abrir a casa para receber a gente, né? E mandar um abraço para o Humberto. Ele não pode estar aqui agora, mas está assistindo a gente, com certeza. Com certeza, ele está lá no cantinho dele. Então, a Multimente hoje, ela é formada por 7 profissionais. Ela não começou assim, inicialmente era uma fono e uma psicóloga, depois mais um psicólogo, fui eu, mais uma psicóloga, e aí surgiu o Flávio com mais um pessoal da equipe dele aí. Então, hoje nós somos em 3 psicólogos, sou eu psicólogo, mais 2 psicólogas, um neuropediatra, que é o Flávio, a fonoaudióloga, que é a Denise, a Rose, que é psicopedagoga, a Mariana, que é neuropsicóloga. Certo. Então a gente procurou montar uma equipe que desse suporte para todas as necessidades que uma criança com dificuldade de aprendizagem precisasse. E o que vem ser neurodificuldades, né? Se pudesse traduzir para a gente, as pessoas que não entendem, eu mesmo não entendo, né? Quando a gente fala em neurodificuldades, a gente acaba se confundindo. Explicasse miuçadamente ou mais especificamente para as pessoas que não entendem saber o que é isso. Boa noite a todos. Então, neurodificuldade, então são as dificuldades neurológicas dessa criança durante o curso do aprendizado dela, né? Então, nós temos o parâmetro aí da normalidade das crianças, que elas são avaliadas aí, né, com nota e tudo mais pelos professores, só que tem algumas crianças que têm aquela dificuldade a mais, né, ou que não se concentram, ou que não conseguiram se alfabetizar no período certo, né, da maneira adequada, ou que tem suas dificuldades com a matemática, né, que é a coisa mais comum, né? Então, na verdade, nós temos diagnósticos para isso. Às vezes nós achamos, a criança ela é preguiçosa, a criança não quer nada com a vida, e às vezes não é isso. Às vezes nós temos uma doença neurológica por trás disso, né, que faz com que a criança não consiga acompanhar um ritmo normal, né? E isso tem várias implicações, tanto na vida acadêmica, social, né? Tanto dessa criança quanto da família dela, né? E da escola. Então, aí que a gente entra, né? Na abordagem dessas neurodificuldades, né? Então, essas dificuldades neurológicas. E tem alguma idade para se startar essa averiguação? Ou desde um recém-nascido já vai se saber hoje? Porque hoje a gente fala, né? A gente já ouviu falar na televisão que o DNA já vai falar se você vai ser gordo, magro, tudo. E como é que funciona? Isso também funciona assim? Ou existe um certo período da idade que vai ser... Com certeza. Logicamente, a característica genética, ela é muito importante nesses casos, né? Então, a gente tem aquela... Se você tem uma família que toda ela é hiperativa, né? Então, muito possivelmente, essa criança, quando nascer, vai ter essa tendência. A gente começa a perceber mesmo quando começa a atrapalhar o desempenho dessa criança na escola, né? Aí que geralmente o pai percebe, a mãe percebe, ou o professor percebe, né? E aí vem procurar o psicólogo, vem procurar o pediatra, vem procurar o neurologista para conseguir fazer esse diagnóstico, né? Então, geralmente demora 5, 6 anos que começa a se perceber. É onde vai se identificar. Exatamente. Né? Sim, acho que vale a pena pontuar também que as questões ambientais, né, podem favorecer de uma forma negativa o desenvolvimento dessa criança na escola. Uma casa totalmente desorganizada, uma casa onde não se tem regras, não se tem parâmetros estabelecidos, não se sabe dar limites,
isso também vai gerar uma dificuldade nessa criança que ela pode ter comportamentos de hiperatividade, por exemplo. Quer dizer, a gente pode falar, brincando, claro, né? Filho de peixe, peixinho é. Se a gente vê uma família que já tem uma tendência dessa, a tendência da criança É bom olhar com calma para isso. E manter uma família que não dá uma estrutura adequada. Eu trabalhei bastante tempo com adolescentes infratores, né, nessa linha, dependentes químicos, e a gente percebia que alguns eram extremamente desorganizados, eram até caracterizados como ou déficit de atenção, ou mesmo hiperativos, e eles não eram, mas o ambiente favorecia que eles tivessem esse tipo de comportamento, mais na desorganização. E aproveitando a pergunta para o senhor, doutor José, que vocês têm uma proposta definida, uma ação de trabalho, uma ação específica para essa ação de distúrbio? Então, eu vou introduzir uma parte, eu gostaria depois de falar um pouco do tratamento. A proposta é que, a partir do momento que a pessoa foi encaminhada para a gente, né, então, assim, a maioria dos casos vem através da escola, né, a queixa principal, como em qualquer coisa que acontece com a criança, o primeiro lugar que estoura é na escola, dificuldade de aprendizagem, óbvio que vai estourar lá também, ou de comportamento, né, que a gente pode também estar falando um pouco sobre comportamento. Vai estourar na escola, e a escola é que sugere aos pais que busquem ajuda. Correto. Quando essa criança chega para a gente, a princípio, o nosso papel é acolher essa família, né, porque a família já está angustiada. E quando a pessoa chega para a gente para buscar ajuda ou buscar um diagnóstico, assim, me fala o que está acontecendo, essa família está angustiada, ela precisa ser acolhida. Então, nosso papel inicial é acolher a família. Não se fala, vamos estar preocupados em o que tem por detrás desse comportamento dessa criança, mas vamos acolher essa família. A partir do momento que a gente acolhe essa família, tira todas as dúvidas dela, apresenta os profissionais, aí a gente começa a estabelecer uma meta de avaliação. Então, essa criança vai passar por todos esses profissionais, só o da psicologia que ela vai passar por né, mas os outros vai passar pela fono, inicial aqui, né, com o neuro, e ele vai dar o encaminhamento, vai dar o start, agora vai para tal profissional, ele vai observando a demanda nas consultas dele e vai dando os encaminhamentos. E ela vai passar por todos os profissionais onde ela vai ser olhada, avaliada, escutada, porque às vezes a criança também está passando por um monte de dificuldade e não foi escutada ainda. Né? Não teve um ouvido que parasse e falasse assim, tome conta. Né? O que está acontecendo? O que você sente? Então essa criança vai ter esse espaço de escuta, bem como a família, lógico, e vai passar por toda essa avaliação. Ao término dessa avaliação, que a gente gostaria que não durasse mais que um mês, devido a essa angústia da família, essa necessidade de resposta mais rápida, né? É uma coisa intensiva, ela vai ser ter 3 consultas na semana, tudo bem, pode até acontecer, mas que a gente consiga atingir esse resultado que a família tanto espera e a escola num prazo mais curto. Né? Por quê? Porque daí em diante a gente vai discutir o caso em equipe, porque toda semana a gente tem reunião de equipe, né? Todas as quartas-feiras a gente se reúne em equipe para discutir como é que estão andando os casos. E geralmente um caso não é igual ao outro, Não. mas bem diferente. Bem diferente. É como se fosse curar uma gripe. O contexto familiar é outro, né? A escola Cada história é uma história, né? Exatamente. E aí toda semana a gente se reúne. Chegamos a uma conclusão da semana, dá mais um encaminhamento para o caso para a semana seguinte. No final disso tudo, a gente vai se reunir para falar, olha, a criança tem isso, 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 precisa disso, disso, disso. E aí se dá os encaminhamentos para a família, e a família está livre para poder ou buscar ajuda fora, ou se precisar de uma intervenção, de uma psicoterapia, por exemplo, nós temos essa possibilidade de ela fazer com a gente, mas às vezes a família já tem um psicólogo de conhecimento, uma psicóloga, mas já vai com tudo isso na mão. Né? E já vai para a escola também, para a escola poder apurar o olhar para essa criança também. Acho que, na verdade, o importante é a gente avaliar essa criança como um todo, né, sobre vários aspectos, simultaneamente. Às vezes você olha, só passou em um profissional ali, você olha, você já dá um rótulo para a criança. E ela leva esse rótulo para a escola e para a vida dela. Isso pode trazer muitas consequências, principalmente se isso está errado, né? Então é muito complicado. Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, olhar ela como um todo, né? Ver todos os aspectos do desenvolvimento, aonde que está normal, aonde que falhou, né? E aonde que a gente pode, né, intervir para ajudar essa criança a se desenvolver, levar uma vida normal. Uma vida normal, né? E você falou, o doutor falou, o Zé Carlos falou sobre a questão do meio ambiente, né? Então, uma pergunta e um questionamento. Então, uma família, e hoje a sociedade está tão conturbada, a sociedade é uma sociedade tanto do positivismo, de querer ganhar sempre, né? Às vezes a criança não às vezes a gente não consegue dar limites no sentido de perda, né? Então, as crianças tolerância à frustração. Tolerância à frustração. Isso
uma família que não tem essas bases bem trabalhadas, esses limites trabalhados, influencia numa criança ter esse tipo de estudo? Influencia porque ela vai ter, por exemplo, o que vai estar gerando a dificuldade de aprendizagem dela, por exemplo, não é uma questão neurológica, é uma questão emocional. Por isso que o grupo é importante por causa disso, de avaliação, porque uma pessoa vai estar avaliando a questão neurológica, outra vai estar avaliando a questão emocional, né, Flávio? Exatamente. E aí, assim, dá para identificar onde está isso. É verdade. Né? Então, quer dizer, hoje cada vez mais é urgente que a família se atenta a esses detalhes, né? E que trabalhe junto, né? Acho que isso é importante, todo mundo em casa, até mesmo a postura de querer acolher essa criança e que ela melhore, que ela desenvolva, né? Acho que isso é muito importante, né? E a gente sabe que muitos dos distúrbios hoje vêm, infelizmente, às vezes de uma falta de estrutura familiar, né? A gente vê que famílias bem estruturadas, então a criança tem uma chance menor de desenvolver esses tipos de distúrbios, né? Lógico que tem distúrbios que são de origem neurológica e genética, né? Mas também tem essa grande influência ambiental e familiar. Acho que é importante a gente destacar isso. Muito bem. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos ver um clipe musical, né? Para que a gente possa já nos relaxar um pouquinho e você sentir um pouco da presença de Deus. E a gente volta já já, continuando aqui com o Dr. Flávio e o Dr. José Carlos sobre distúrbio de aprendizagem. Deixa ela te enganar, não. Eu quero convidar uma pessoa muito especial para mim, Carla Fioravante, para cantar comigo.
Estamos de novo aqui pela Eco TV, o programa A Boa Notícia. Então nós temos duas notícias da nossa diocese. A primeira é uma notícia alegre, né? Dom Nelson já saiu do quarto, né? Ele estava internado, estava doente, e agora já foi hospitalizado, e agora com nossas orações e com o apoio dos padres, com o cuidado dos médicos, ele já saiu e está bem de saúde. Claro que está repousando e está cuidando também da sua saúde, dando um tempo, né? Os sacerdotes de toda a diocese têm sido uma bênção divina. E ainda que não se sabe quando Dom Nelson recebe alta, agora já está de alta, né? Mas ele está bem agora. Então a gente continua rezando, pedindo pela saúde do nosso Dom Nelson, né? Outro aviso aqui também é o movimento da cultura da Divina Misericórdia. Convida a todos para a missa em louvor à Divina Misericórdia, no dia 24/6, que foi a última sexta-feira agora, né? Eles fizeram a missa em festa, né, a esse movimento da Divina Misericórdia. Outro anúncio também, aviso é curso técnico de enfermagem no Colégio Monsenhor. Então as informações, quem quiser participar e fazer esse curso, né, de profissionalizante, ligue pelo telefone 4555-2777 ou 4555-1030 ou acesse o site, né, Colégio Monsenhor, monsenhoralexandre.com.br. Então, mais notícias, a gente vai dar mais para frente depois aqui também. Estamos de novo, volta aqui com o Dr. José Carlos, psicólogo, e Dr. Flávio, neurologista, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Já falamos sobre esse distúrbio, sobre essa questão da criança. Como as pessoas, assim, menos carentes, que não tem um convênio, depende do SUS, como que elas vão conseguir ter esse tipo de serviço? Existe um apoio pelo SUS para essa questão de distúrbio? Existe um encaminho que pode ser dado? Como é que funciona isso? Sim, existe. Inclusive, aqui no nosso município, nós oferecemos esse serviço, né, através da Faculdade de Medicina da ABC, lá na Fundação. Então, se necessário, também desse encaminhamento. A escola faz esse encaminhamento, né, ao setor de neurodificuldades lá da Faculdade de Medicina do ABC, e essa criança pode ter essa assistência lá também, né? Então, nós oferecemos esse serviço também lá. E, por exemplo, a família tem a médica lá que acompanha uma consulta, uma rotina normal de um pediatra? Pode identificar? Na verdade, na fundação nós trabalhamos mais com especialidades, né? Então, por exemplo, eu, por acaso, sou neuropediatra de lá também. Então, a criança ela pode passar no neurologista com esse encaminhamento, né? E aí, se solicitado uma avaliação multidisciplinar, aí nós mostramos os caminhos para esses pais, né, de como conseguir da melhor maneira ou da maneira mais rápida, né, para que essa criança não continue sofrendo com esse distúrbio, né? Muito bem. Doutor José, uma dica assim, no dia a dia, como que o pai ou a mãe pode ver que essa criança está tendo dificuldades? Claro que ela vai ter, como você citou o exemplo, uma questão de falta de relacionamento, não acompanhar as matérias, mas existem outros sintomas, outras coisas que a criança vai deixando pistas para que identifique isso? A gente tem que estar observando no dia a dia como é que a criança se comporta em relação à rotina da casa dela, por exemplo, né? Então, assim, ela tem a rotininha lá de acordar e escovar o dente. Então, ela vai escovar o dente e no meio do caminho ela vê outra coisa, distrai, vai lá mexer outra coisa e fica por ali já, por exemplo. Aí você fala, você já escovou o dente? Escovar o dente. Não, ela volta a escovar o dente. Então, ela vai perdendo foco em várias coisas da rotina dela. Isso já é um sinal importante para a gente estar observando. Correto. Ela começa a ficar um pouco isolada, ela começa a se isolar. Isolamento também é uma característica de uma criança que está... Não querer brincar com os amigos, não se socializar. Exatamente. Então, é uma das características. Aí você percebe que a criança vai ficando mais deprimida, ela vai ficando mais triste, mais fechada, mais isolada, né? Ela esquece coisas básicas, né, que no dia a dia ela não esqueceria. Então, ela começa a esquecer coisas básicas. Ela esqueceu o chinelo aqui, esqueceu que, sei lá, mora no sobrado e foi lá embaixo pegar alguma coisa e voltou, e cadê a coisa? E a coisa ficou. Por quê? Porque algo distraiu a atenção dela no meio do caminho e ela já perdeu o foco. Então, a criança vai dando pistas pra gente em coisas básicas dentro de casa, né? Coisas básicas, simples. Na escola, a questão de baixo rendimento escolar, né?
ela vai caindo, né? Você percebe até que a criança até estudou. Você acompanhou. Em casa também é interessante, você faz uma chamada oral, que o pessoal fala, vamos fazer chamada oral da matéria e tal. Lê aí, a criança lê. Lê. Lê de novo. Lê de novo. Aí leu 3 vezes. Agora, tem alguma dúvida? Não. Ela não tem dúvida. Né? Ela leu e entendeu. Aí você fala assim, agora eu vou fazer chamada oral. O que é tal coisa, criança? Oi? Não. Quer dizer, ela já perdeu o foco. Ela sabe, mas ela não consegue focar naquilo que você está perguntando para ela. Né? E na escola vai acontecer a mesma coisa. Ela não vai conseguir prestar atenção suficiente na aula. Ela vai se distrair, então ela está aqui focada ali olhando, de repente buzinou um carro lá fora, pum, já foi na buzina. Passou um passarinho, ela foi embora com o passarinho junto. Foi embora. Quer dizer, não é uma criança distraída. E nós estamos falando também um pouquinho fora do ar, se nós falamos sobre depressão, né? Está associado ou é aquela história? Quem vem primeiro? Vem a depressão, o distúrbio ou vice-versa? Geralmente, na criança, se você tem um distúrbio de aprendizagem, né, e essa criança não é acompanhada, não é tratada, né, ela pode se frustrar muito na vida. Né? Então esse que é o problema. E aí com esse acúmulo de negativos na vida dela acaba vindo, né, um caminho da depressão. Então às vezes qual que é o problema? Às vezes você deixa de ter um problema para tratar para ter 2. E às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade, né? Às vezes não é isso. Às vezes ela começa com um comportamento muito mais exaltado, começa até a querer bater boca com os professores, para chamar atenção, para mostrar às vezes que ela está lá, né? Então acho que o interessante é que ele pode vir das maneiras mais variadas das apresentações, né? E sempre é importante, a gente tem que perceber isso em 2 ambientes, na escola e em casa. Então a gente precisa ter essas 2 informações, dos professores e dos pais, como é essa criança em cada ambiente, né? Para a gente ver aonde que ela está, né, onde que ela está falhando, né, para a gente poder auxiliá-la nessa maneira. Quando você fala de 2 ambientes, fatalmente, se está ruim no um, vai estar também no ruim, ou ela pode, de repente, estar muito bem em casa e péssima na escola, ou vice-versa? No distúrbio, né, quando a gente fala em distúrbio de aprendizagem, ela provavelmente vai estar mal nos 2 ambientes. Né? Agora, existem situações, né, em que a criança, por exemplo, na escola, poxa, ele é um santinho, né? Os professores sabem dar regra para ele, sabem dar limite para ele, então ele é um santinho, faz a lição, vai tudo bem. Chega em casa, né? Ele tem aquele comportamento totalmente exagerado e não para um minuto e não tem limite e não aceita a regra, né? Então, às vezes isso pode acontecer, mas aí a gente já não pensa tanto num distúrbio propriamente dito, né? Um distúrbio é quando você tem a doença neurológica causando isso, mas aí você vai pensar mais numa questão ambiental, comportamental, né? Certo. E a ação desse tratamento é via medicamentosa ou mais terapia? Depende convívio? do diagnóstico. Depende do diagnóstico. Existem diagnósticos como o déficit de atenção e hiperatividade, que o tratamento ele é medicamentoso em associação com essa terapia multidisciplinar que é feita. Então, por isso que cada criança tem a sua necessidade, né? Então, por exemplo, se é uma criança que tem esse déficit de atenção e também tem, por exemplo, uma depressão em virtude disso, ela vai precisar de um medicamento e ela vai precisar de uma boa psicoterapia para conseguir evoluir. Às vezes essa criança, ela pode ter, por exemplo, uma dislexia, né? Que é aquela dificuldade muito acentuada em leitura e escrita. Então ela não consegue, né? Para tudo ela é uma criança ótima, uma criança boa, só que chega na hora de ler e escrever, né? De usar o papel, ela tem muita dificuldade, né? Então, por exemplo, nesse caso, não é medicação. Nesse caso, ela precisa o quê? De uma boa estimulação psicoterapia, de um bom auxílio fonoaudiológico para trabalhar essa linguagem, essa leitura escrita. Ela precisa de um bom auxílio psicopedagógico para trabalhar as dificuldades de raciocínio e interpretação de texto dessa criança. Então, por isso que é importante essa abordagem multidisciplinar, tanto no diagnóstico quanto na intervenção, no tratamento que é feito para essa criança, né? E não é fácil, né? Porque você vai precisar de disponibilidade de tempo da criança, da família, né? Uma equipe profissional que consiga fazer essa abordagem. Então, é trabalhoso tanto o diagnóstico quanto a questão do tratamento, né? Muito bem. Doutor Zacarias, vamos ver uma coisa que o doutor Flávio estava falando.
Por exemplo, hoje as crianças, quanto mais pequenas, né, vão muito para a creche. Hoje existe um desligar rápido da família, né? Às vezes a mãe nasceu, a criança nasceu já botou na creche, né? Com 6 meses já está na creche. Meus filhos, por exemplo, começaram cedo. Então, as crianças vão cedo para a creche. Então, aquele vínculo maternal, aquele vínculo familiar, fica distante, né? Às vezes a criança entra às 6 horas na creche e vai chegar às 7, 8 horas da noite em casa. Aí, a hora que chega, dependendo da família, se tem um poder aquisitivo, nem vai para a mão da mãe, vai para a mão da babá, né? Então, toda essa situação. Isso também é um implicador para entrar numa situação dessa? Então, a gente pode dizer que sim, né, na questão emocional. Não na questão neurológica, por exemplo, mas na questão emocional, sim. Eu costumo brincar e dizer assim que as crianças começam a trabalhar hoje em dia com 4 meses, 6 meses de idade. É verdade. Porque a rotina é idêntica à nossa. Ele tem um horário para entrar, vai ter um monte de gente ali que ela não escolheu para estar junto com ela, que vão estar dividindo o espaço, que vão estar vivendo relações de poder, né? Pessoas que são educadas por outras. Então, assim, cada família tem o seu ritmo, né? Seus valores. Então, a gente está falando, algumas famílias têm valores espirituais, têm valores corretos, outras famílias não têm. Que bom, você está junto ali. Então, a tua criança vai ter que dividir esse espaço, né? É óbvio que ela não tem estrutura para isso ainda. Então, se você tem uma boa equipe de educadores, né, eles conseguem trabalhar essas relações de uma forma boa. Se você não tem uma boa equipe de educadores, por exemplo, numa sala de berçário, né, ou pegar um grupo maior, isso fica complicado para a criança, porque ela acaba ficando meio que solta, meio que perdida, meio que isolada. Então, o que deveria ser o início do ritmo dela de aprendizagem, onde ela fala, olha, vamos assim, 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 vamos montar um cronograma, não é assim, mas um cronograma para você daqui para frente. Entender o que é escola, gostar da escola, ter disciplina escolar, ter ritmo de estudo lá na frente, começa para quem está no berçário, por exemplo, no berçário. Se você não tem uma equipe boa que vai acompanhando essa criança, é por isso que não dá para deixar o filho em qualquer escola, né? E isso indiferente se é particular ou municipal ou estadual. Tem profissionais bons em todas essas, né? Mas uma dúvida mais pessoal minha também, né? Eu não sei se é de todos também. Mas eu vejo que hoje, cada vez mais, a criança pequena é muito mais exigida, né? Pô, no meu tempo, eu lembro que com 9 anos eu não sabia nem falar direito, né? Hoje eu sei que tem criança que aprende inglês, ou uma segunda língua. Eu conheço uma garotinha que já estuda mecatrônica com 9 anos. O pessoal usa mecatrônica, usa robótica, né? Robótica. Agora, até que ponto é positivo isso, doutor, a gente invadir a criança com tanta informação, tanto ensinamento, né? Porque às vezes o pai pensa, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive, né? Eu estudei em escola pública, né? Com 9 anos eu sabia jogar bola e tomar banho de chuva. Eu sabia fazer muito mais que isso, não. Imagina, robô, nem montava o robô da caixinha de cereal. Mas até que ponto é positivo essa ânsia da família, do pai, querer dar o melhor para essa criança? Será que isso, eu tô errado? Ou será que é positivo isso? A gente dá tanta informação para uma criança de 9 anos, ou de 6, de 8? Acho que o senhor tocou numa palavra muito importante, a ansiedade desses pais, né? Às vezes, as dificuldades deles no trabalho, mesmo as superações deles no trabalho, geram uma ansiedade muito grande para essa criança. E esses pais estão cobrando desde pequeno. Então, às vezes, o que a gente tem que falar no consultório, muito bem, ele faz 2 vezes por semana no psicólogo, vai mais uma vez por semana no fonoaudiólogo, aí faz a aula de reforço, aí faz a terapia, aí faz o inglês, aí faz a natação. E quando que ela vai brincar? Exatamente. Né? E quando que ela vai ser criança? Então é importante a gente deixar ela aproveitar cada fase da vida. Então, muito bem, vai ter a hora dela estudar a robótica dela. Se ela não quiser também, a gente tem que respeitar. Né? Então, o que a gente não pode cair é nessa história de deixar a ansiedade dos pais em querer o melhor para o seu filho, né? Deixar interromper ou perder essa infância, né? É um ciclo muito importante da vida, né? Então, ela tem que saber aproveitar cada etapa. Tem seus compromissos, né? Tem seus deveres, mas não se esquecer que também sim, tem seus direitos, né? Então é muito importante a gente abordar isso, né, Zé? E tem uma questão que me preocupa bastante, né? É que a criança ela tem que ter vários contextos sociais. Então hoje em dia você coloca a criança numa escola e aí ela faz tudo lá dentro. Então ela passa exatamente das 6 da manhã, das 7 da manhã até as 8 horas da noite na escola, né?
Aí eu fico pensando, se essa criança der certo nesse contexto, em termos de amizade, em termos de aprendizagem, ela está feliz. Se ela não der certo, ela está perdida. Porque ela não tem outro contexto. É diferente da criança que faz um monte de atividade, mas ela faz uma atividade aqui, outra atividade lá. Então ela vai no futebol, na escolinha X. Vai brincar na rua. Vai brincar na rua ou no playground do prédio, que é uma turma Y. Ela faz ginástica num outro lugar, que é uma turma Z. Né? Isso tendo o critério que nem o Flávio estava falando, né? Não adianta eu inundar meu filho de coisa. Até porque hoje em dia as pessoas estão correndo assim muito, né? Trabalham muitas horas por dia e acabam delegando para a criança um monte de coisa porque assim está aprendendo um monte de coisa, né? E eu não tenho tempo de ficar com meu filho. Então eu acho que existe um grande problema hoje em dia na nossa sociedade, é que a gente é obrigado a abdicar de algumas coisas para poder ficar um pouco com nossos filhos. Eles precisam disso. O senhor já teve algum caso, vocês dois, que se depararam com uma criança dessa que tinha um currículo extenso de atividades? Nossa, a coisa mais difícil do mundo é agendar uma criança em terapia, por exemplo. E foram falar para os pais que tinham que pensar em parar alguma coisa? Sim. Qual que é a reação desses pais? Mas eu tenho que oferecer para o meu filho agora. Se o mundo como é competitivo, se ele começar a aprender agora, quando ele tiver já com 14 anos, já com 14 anos, ele já vai poder competir de igual para igual. Achei engraçado um caso que eu tive de uma mãe que o sonho dela era aprender japonês. Só que agora ela já não tinha tempo para isso. Então o menino além de fazer tudo na escola, as terapias, o curso de inglês, tinha que fazer o japonês. E ele não suportava ficar no japonês, né? Eu tive que falar para a mãe. Eu falei, olha, a senhora não pode querer que ele faça uma coisa que infelizmente a senhora não teve essa possibilidade lá atrás, né? Ele tem que ver, tem que perguntar para ele, você gosta do que você faz? Né? É muito comum, né, a criança hiperativa, o médico falar assim, olha, tem que pôr no esporte porque tem que gastar energia. Né? Aí põe na capoeira, e põe no judô, põe na natação, põe no futebol, e a criança continua chegando em casa agitadona e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ligar desesperado? Tem aula de basquete aí? Dá para pôr? Não, às vezes não é essa a solução, né? Primeiro, a criança tem que se sentir bem com o que ela faz. Então, ela vai para uma atividade extracurricular, né? Tem que gostar daquilo, tem que ir com prazer, com satisfação para poder render, né? Acho que às vezes na escola ela não tem muito esse prazer, né? O prazer vai para a aula de matemática, acertei uma raiz quadrada, né? Às vezes você não tem esse prazer, né? Você tem que ver a criança como um todo. É o que você falou, né? A criança no brincar, onde ela não está sendo avaliada por aquilo que ela faz. Simplesmente curtindo. Agora, uma coisa que eu acho que os pais não podem esquecer é que é importante inglês, francês, espanhol, tudo isso é importante. Eu sei que os pais fazem da uma boa vontade do mundo, porque pode oferecer para os filhos. Claro. Eu acho legal quando você pode oferecer, você tem que oferecer o que for melhor para ele. Mas uma coisa que não pode faltar é amor. Acima de tudo isso, a criança precisa de amor. Compreensão. A presença, né? A presença. Atenção. Um ouvido assim, falei assim, como é que foi o dia hoje? Sentar 5 minutos e falar assim, me conta teu dia, como é que foi teu dia hoje? Porque é ali que você vai descobrir o que está acontecendo com o seu filho. Aquela coisa simples, né? Em vez de jantar na frente da televisão, jantar todo mundo na mesa, ter aquela hora de confraternização da família, né? Exatamente. Acho que são pequenos detalhes na rotina, do dia a dia dessa família que podem fazer toda a diferença na criação dessa criança e do ambiente familiar, né? Eu vejo que vocês médicos, né? A ciência, que tanto criticava a igreja lá atrás por ser perseguidora, retrógrada, contra a evolução da sociedade, volta com coisas que a gente sempre falou, né? Fica em casa, conversa, se desliga a televisão, procure um momento de espiritualidade, né? E a gente volta, né? Mas vocês estavam falando, eu estava lembrando que eu tinha um amigo meu, eu acho que nem lembrava o nome dele, mas a gente chamava de Humberto, vamos falar com um Zezinho lá. E eu lembro que um dia a professora mandou chamar o pai dele, que ele era muito... Agora a palavra era antes, outra, né? Muito agitado, e não sabe falar direito. Né? E aí eu lembro a mãe dele, fala, pode deixar que ele vai dar um jeito, doutora. Disse que o moleque chegou em casa, tomou uns cascudos lá, depois de 2 semanas voltou já falando bonitinho, já calmou, mansou, né? Você vê, claro que eu não estou dizendo que estava certo, né? Não estou falando que estava certo. Imagina onde ficou tudo isso dentro desse menino. Mas ficou tudo... Não, mas eu digo assim... em algum lugar. Mas eu sigo assim, não tinha tanta agitação, mas teve contato físico com a família, né? Quer positivo ou não, mas houve um diálogo. A família olhou para ele, né? Melhorou. A família olhou para ele, pelo menos. Talvez ele precisava ser... Que alguém olhasse para ele.
Acho que falta muito, às vezes, a questão da recompensa positiva, que a gente diz, né? O que é isso? É a criança que acertou um exercício, parabéns, né? Ganhar um beijo, um abraço, um carinho, mostrar o valor dela, de cada pequena conquista. Às vezes 2 mais 2 é igual a 4 para ela, pode ser uma conquista fantástica, né? Pra gente, nossa, mas é um negócio, pra ela é uma conquista fantástica. Mostrar esse valor de cada conquista dela, né? E você não precisa com um bem material, com um videogame no final do mês, né? Com um carrinho novo. Não, pelo contrário, né? Um beijo, um abraço, uma carícia. Lógico que às vezes uma balinha, né? Às vezes pode... Você compra uma coisa ajuda, né? De vez em né? quando. Né? Mas mostrar isso no dia a dia em casa, né? E assim também você tem o lado contrário, né? Às vezes, infelizmente, a criança, ela só quer fazer do jeito dela, só tem que ser daquela maneira. Então, às vezes, você precisa de uma punição, entre aspas, para essa criança, né? Aí seria o que, por exemplo? Olha, infelizmente, se você continuar fazendo isso, eu vou ter que te deixar 1 ou 2 dias sem televisão, né? Então, às vezes, essa perda, né? Não uma punição, uma perda para a criança pode mostrar esse significado, esse valor do positivo e do negativo, né? Então, né, tudo que é muito de mão beijada, né? Tudo que é muito dado, muito oferecido, né? A criança fica mal acostumada. Às vezes a gente fica, não é porque não a criança, né? Então, é importante esse valor de recompensar, mas às vezes também, né, saber aonde você vai mostrar, onde que precisa também tirar um pouquinho, né? Muito bem. Muito bem. Esse papo tá bom, mas vamos ver mais um clipe musical, né? Para que a gente também, você que está na sala aí, assistindo televisão, fica de pé agora, bate palma, que essa música vai ser muito boa para você e para agitar o coração aí, né? Vamos ver o clipe. De fé, com suas mãos calejadas, escreve histórias de vida. Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto do olhar. Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar, da luta para seu canto, para o outro transformar. Mulheres, mulheres rezam e choram, pedindo a Deus proteção, que cuide de sua família e abençoe esta nação. Mulheres que desafiam com certeza do que virá, trabalho árduo e familiar, ela sabe conciliar. Mulheres que cheiram comida e
Estamos mais uma vez aqui, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus que vai aquecer nosso coração. O evangelho de hoje é Mateus 8, de 28 a 34. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar. Afogando-se nas águas, os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Irmãos, hoje nós vemos, já caminhando no tempo comum, vemos a presença de Jesus em nossa vida. E óbvio, Jesus é presença certa de vida, transformação e ressurreição. Ninguém que caminha com Deus, ninguém que programa a palavra de Deus, pode dizer não ao projeto de Deus. E os frutos de Deus e os frutos da nossa vida é paz, amor, presença e ressurreição. Então cabe cada um de nós, a exemplo de Jesus, pedir para que tudo aquilo que não seja de Deus, tudo aquilo que seja negativo em sua vida, seja expulso do coração. Peça a graça a Jesus hoje, para que Ele tire do seu coração tudo aquilo que não é de Deus. E assim, verdadeiramente, você possa centrar a sua vida, possa direcionar a sua vida com a luz do Espírito Santo, com a presença de Nossa Senhora, para que nós possamos, para que você possa deixar que na sua casa, no seu trabalho, na sociedade onde você vive, seja mais iluminado por Deus com sua presença. E cada vez mais, nós possamos dizer: aleluia, Senhor. Vem e venha ao nosso encontro para nos trazer vida e ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E voltamos de novo aqui, né? Continuando já, meditando a palavra de Deus com o Dr. José Carlos e o Dr. Flávio. E eu queria fazer uma pergunta para os dois também, né? Qual os tipos mais comuns de distúrbios que a gente pode identificar nas crianças e tudo mais? Muito bem. Eu acho que pelo menos o que a gente mais comumente ouve hoje em dia, que né, as escolas mais preocupam, né, é o que a gente chama de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é aquilo que o Zé estava comentando no começo, né? Ah, ele é muito distraído, ah, ele não se concentra, ah, ele está no mundo da lua sempre, né? Ah, mas aí a mãe questiona assim: pô, doutor, mas ele fica 2 horas seguidas jogando videogame, como que ele pode ter uma dificuldade de se concentrar? O danado vai mal na matemática, mas fechou nas fases do game. Aí eu lhe digo uma coisa, é a questão do prazer. Né? Então, quando ele tem prazer em alcançar os seus objetivos, então, por exemplo, no videogame, que ele vai marcar um gol, que ele vai passar de fase, né? A cada momento, o cérebro vai dando estímulo para ele continuar atento. Né? Agora é aquilo que nós tínhamos falado, às vezes qual que é o prazer dele saber qual que é a fruta mais plantada no Acre, não é verdade? Ou qual que é o prazer dele saber da raiz quadrada de 2028, né? Então isso que é complicado. Então esse prazer na escola a criança tem quando tira uma nota boa, quando chega lá no final do ano ela ganha um presentinho porque passou de ano, mas não a cada conta, a cada dia, a cada conquista, né? Então aí que é complicado e aí que se manifesta a questão do déficit de atenção. Já por outro lado, a hiperatividade, né? É aquela criança que não para quieta, que está sempre no 220, né? Que chega lá na igreja, você vê aquela lá no fundo que ela levanta e sai correndo e fala com todo mundo e dá tchau pro padre, né? Então não para um minuto, né? Então são Mas crianças isso é negativo numa criança? Depende. Se isso estiver interferindo no desempenho escolar dela, sim. Se isso for parte da personalidade dela, e isso não interfere
no desempenho escolar ou social dela, muito bem. Então, acho que né, pode ser uma virtude. Mas uma criança, né? vamos falar assim, doutor, antes da fase escolar, Aham. 2, 3 anos. Olha, não interfere muito. Tá? O que pode interferir é se essa família não conseguir dar um limite para essa criança, saber a hora de ouvir ou não. Né? Aí pode começar a interferir no comportamento e na estrutura dessa família. Tem a questão dos assistentes domésticos também, né? Uhum. Que uma criança hiperativa, ela, aquela criança que se machuca muito, né? Que quebra os 2 braços, as 2 pernas, assim, um ano ela quebrou um braço, no outro ano quebrou a perna. Quer dizer, então, assim, se torna negativo nesse ponto também. Porque ela sai correndo, subiu no sofá, do sofá ela pulou para a poltrona está em cima da televisão, a televisão está na mesa. Uma criança... E é assim mesmo que acontece, não é Às brincadeira. vezes a família não aguenta mais, fala, doutora, eu não aguento mais, porque ela está sempre, não é nem 220, é no 330. E ela Né? se machuca Eu não muito. posso Por exemplo, sair em lugar nenhum. Eu quando eu tinha, acho que 7, Não posso 8 ir na casa de ninguém, né? Mas quando eu tinha 7, 8 anos, eu acho que 3 anos seguidos eu quebrei o braço. No mesmo dia, no aniversário. Todo meu aniversário eu passava com o braço quebrado. Então eu era hiperativo? Não quer dizer? Não, então Quer dizer, tem não muitos quer dizer? fatores, né? Né? Não É, quer é dizer, fator. não é porque o que pode ter um sintoma ali, né, que vai ser hiperativo. Então nós temos que fazer essa avaliação clínica, né, multidisciplinar para fechar esse diagnóstico e outra coisa importante, né, esse fator ele tem que atrapalhar a qualidade de vida desse paciente em algum momento, ou seja, na adaptação social, escolar, comportamental, mesmo na família, entendeu? E como que as diferentes percepções, quer da família, quer do professor, ou quer das pessoas que convivem com essas crianças, como que é vista isso por essas visões, assim, do pai, da escola? Geralmente quem percebe mais acaba sendo a escola, né? Acho que nessa Escola família primeiro, né? moderna, porque que a mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, Quando estoura primeiro. né? Geralmente a escola percebe, né? Ou às vezes pelo comportamento que está muito ruim, né? Ou às vezes não está sempre distraído, né? Ou às vezes em outros distúrbios, como eu já citei, a dislexia ou a descalculia, ela não consegue ler e escrever ou não consegue fazer contas matemáticas, né? Então a escola tem essa primeira percepção, por quê? Porque ela tem um grupo de crianças, então ela compara Tem uma a amostra. criança com as outras crianças. Né? Então fala, né? O que é normal? Normal é quando você está seguindo a maioria, está seguindo a média. Olha, estes daqui, né, não estão seguindo a maioria. Então pode ter algum distúrbio, pode ter alguma anormalidade aí que tem que ser avaliada, né? Então essa é a primeira percepção. Às vezes os pais eles vão perceber o quê? Mais a questão comportamental, né? Mas essa de obedecer, não obedecer, né? E pelas notas. Uma né? criança, por exemplo, que tem um grave, vamos dizer grave, né? Mas não consegue entender geografia, como você falou, né? Uhum. Pensa no Chuí, já vai buscar lá no Amazonas. Pensa no Pernambuco, vai querer buscar lá no Rio Grande do Sul. Isso é um fator? Às vezes isso pode ser um fator isolado, entendeu? Logicamente que nós temos nossas preferências pessoais, assim como a criança, né? E eu, por exemplo, eu adorava matemática, física, química, mas história e geografia, por mais que eu estudasse, era o meu karma, né? Então você pode ter essa questão individual, né? De preferência, mas também você pode ter, principalmente nos casos de português e matemática, leitura e escrita e a parte lógica, numérica, lógica, né? Distúrbios mais específicos nessas áreas, né? Porque a criança ela tem as suas habilidades, né? Exatamente. Vamos pensar na questão das inteligências múltiplas, por exemplo. A criança tem as habilidades dela, então ela tem maior aptidão, maior habilidade para cálculo mental, por exemplo. E aí, só que o que acontece? É muito interessante que, às vezes, o problema da criança estoura lá na matemática, né? E o problema dela não é matemática, o problema dela é língua portuguesa, interpretação de texto, por exemplo. Que não consegue ler o... Não consegue interpretar o Consegue texto. ler e interpretar o enunciado. Aí você fala, tem uma questão aí. Se ela não consegue ler e interpretar o enunciado daquele exercício, como é que ela vai bem em matemática, sendo que matemática basicamente é interpretação de problemas? Por exemplo, doutor, vamos imaginar um quadro de uma criança que passe desapercebido esse distúrbio de aprendizagem, né? Quer seja pela escola, quer seja pela família, né? Como que vai ser esse adulto? Que como que a gente poderia imaginar um Tem uma estereotipo? trajetória aí que de um adulto aí. Exatamente. Então, assim, por exemplo, temos algumas diferenciações. Logicamente, um distúrbio de aprendizagem propriamente dito, então, por exemplo, numa dislexia, numa descalculia, essas dificuldades elas vão se acentuar, né? Elas vão permanecer se ela não é tratada. E pode vir a consequência emocional, a depressão,
a ansiedade. No caso do déficit de atenção e da hiperatividade, o negócio fica ainda mais complicado, né? Por quê? Porque ela é uma doença que ela tem muitas comorbidades. O que é isso? São doenças que acontecem em paralelo. Então, vai acumulando doença, vai acumulando distúrbio psicológico, né? Então, chega um adolescente que, por exemplo, já foi expulso de escola várias vezes, já repetiu várias vezes. E isso vem na relacionamento social, né? Não consegue ficar sempre com a mesma namorada, né? Ou no emprego, não consegue ficar sempre no mesmo emprego, né? Começa aquela faculdade, não gostou, faz 2 meses, vai para outra, não termina, aí vai para outra, né? Então é uma vida muito complicada. Agora, acho que uma das grandes questões que a gente tem que falar, até gostaria que o Zé complementasse mais sobre isso, é do abuso com substâncias dessas crianças, álcool, droga, tabaco, né? Eu coordenei uma clínica de dependência química de adolescentes, né? Certo. Então era muito interessante que você tinha uma amostragem ali muito clara de aquela população que fazia o uso desse recurso, né, de estar internado ali para tratamento de dependência de álcool, de droga. Ele era vítima de violência doméstica, né, então você tinha uma família aí desorganizada que favorecia de uma forma, né, muito forte para essa criança ir para a rua, por exemplo. Certo. Né? E, por outro lado, a maioria apresentava características de hiperatividade. Isso é uma coisa assim, que chamava muita atenção, sinalizava muito para a gente. Quer dizer, uma criança que não tem não é identificada esse problema, ela tem uma Pode. grande probabilidade de cair para o mundo das drogas. Por quê? Porque acontece o seguinte, chega lá na frente, a droga vai aparecer na vida de todo mundo. Vai estar em todo lugar. E ela já tem essa frustração anterior. Ela tem uma frustração, ela Então já pode está ser um deprimida. meio de compensação. Ela é uma criança, um adolescente, por exemplo, que não consegue se manter organizado em nada. A cabeça, eu fico falando assim, que é uma cabeça escravizada dentro de um corpo. Porque a cabeça está voando, ela vai para todos os cantos, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá conta. O corpo e o tempo não dá conta da cabeça desse adolescente. E aí oferecem para ele uma droga, por exemplo, ou um álcool, que é o depressor do sistema nervoso, por exemplo, ou uma maconha, a cocaína vem também, vem um pouquinho depois e tal. E nenhuma dessas drogas ele encontra o falso remédio dele. Aquele que dá uma centrada nele, que consegue acalmar. A possível salvação, né? Isso. E aí que acalma. Claro. E ela fala, puxa vida, tô bem pra caramba. E aí vem a dependência. Entendeu? Aí, assim, acabou o efeito, legal, foi só esporádico. Beleza, vamos lá, Flávio, tá, tudo bem. Quando ela se sentir muito angustiada de novo, que dá aqueles picos de ansiedade grande que ela não sabe mais o que ela pode fazer, ela vai lembrar do quê? O cérebro vai falar, putz, tem um negocinho lá que ajudou. Esse negocinho podia ter sido uma Ritalina lá atrás. Podia ter sido uma medicação, Uma medicação lá atrás. no passado, um tratamento lá no passado. Mas Não às houve, vezes vai pode ser ser a a droga droga. no futuro. E é muito comum, a E gente está falando aqui de uma coisa muito na séria. verdade, assim, em dados científicos, a gente sabe que crianças e adolescentes com déficit de atenção e hiperatividade têm uma chance de 20% maior do que as crianças que não têm esse problema de abuso de substâncias. Então, é muito Então sério é isso. considerável. E o adulto bem também. considerável. O adulto se torna um adulto que ou ele pode desenvolver essa dependência também, desde a adolescência. Né? Ou pode ser o adulto que tem um potencial gigantesco, né, mas não consegue se estabilizar em lugar nenhum. Sim. Não consegue nem manter uma família, como ele falou, um relacionamento. Pode ser uma vida de frustrações para ele, Né? Onde seguidas. Você olha e fala assim, nossa, mas que capacidade que essa pessoa tem. Mas para o adulto ainda tem cura. Tem. Tem, né? Comecei a tratar semana passada uma senhora de 75 anos que queria fazer faculdade, que era o sonho da vida dela e nunca tinha conseguido a vida inteira, né? Legal. E hoje ela já fez a matrícula e está feliz da vida, Você vê? né? Então a gente pode ajudar em todas as idades, né? Precisa saber observar, reconhecer o que está fora da normalidade, né? E procurar esse tratamento, né? Procurar Então, ajuda certa. E ajuda certa, né? Procurar o tratamento em profissionais especializados nessa área, porque é complicado, é muito difícil de fazer essa abordagem. Muito bem. Bom, nós estamos já terminando o programa, né? Nós conversamos aqui com o psicólogo Dr. José Carlos Rodrigues, neurologista Dr. Flávio Alves. Telefone para contato 4228-3699, é isso, né? Perfeito. O e-mail multimente.abc@gmail.com. O que faltou falar rapidamente vocês dois? Queria deixar mais alguma coisa? Eu acho que a mensagem é para os pais, né? Melhorarem o olhar, né?
deixar de ter um olhar crítico, né, persecutório, como se a criança estivesse fazendo porque ela quer, porque ela não está nem aí, porque ela não gosta, porque ela não respeita. Apurar esse olhar para ver se essa criança não tem um problema, ao invés de ter má vontade. Então, eu acho que assim, antes da gente assumir qualquer postura, eu acho que vale a pena a gente olhar para o filho da gente, chamar por no colo e falar: vamos contar uma história para você. Né? Se você contar uma história para o teu filho, você já vai perceber se ele consegue se concentrar ali ou não. Então, aí contou a história. Ah, gostou da história? Gostei, entendeu? Entendi. Conta pro papai, o que você achou dessa história? Para ver como é que ela está interpretando, como é que ela está ouvindo, se ela está... Sabe? São pequenas coisas dentro da família que vão fazer a diferença, vão fazer você ter um olhar muito mais apurado. Muito bem. Doutor, uma Gostaria de coisa? agradecer a oportunidade. Muito bem. E sempre lembrar, né? Acho que a estrutura familiar é muito importante, né? A gente respeitar a nossa família, respeitar nossas crenças, né? E usar isso para a nossa vida. Introduzir uma Pessoal, religiosidade para o seu filho, que isso é importante. Em todos esses sentidos, né? Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. É verdade. Né? Sermos cada vez pessoas melhores e ensinarmos aos nossos filhos a serem pessoas melhores, né? Com certeza. Não só pensar no dinheiro, não é verdade? E quem está competindo é a gente, não os filhos, né, doutor? Exatamente, Eles estão lá para exatamente. brincar, né? Eles vão lá para brincar, para ser feliz. Muito bem, nós conversamos aqui com esses dois pessoas boas, né, doutor Zé Carlos, doutor Flávio, que realmente acho que foi muito esclarecedor para a nossa comunidade, né, para a nossa diocese, né. O programa vai ter sua reprise na sexta-feira às 11 horas, né, www.ecoprogramas.com.br. Você pode assistir também e no nosso site também, www.diocesesantoandré.com.org.br, né. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus e vamos receber a bênção de Deus agora. O Senhor esteja convosco, que Deus Todo-Poderoso, cheio, rico de graça e proteção, desça sobre todos nós aqui presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.